Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo hoje, depois de muito tempo, notícias sobre SU, que infelizmente não é notícia sobre novos episódios ou spin-off, nem nada do tipo, mas sim de uma coisa que já tinha sido confirmada pra gente há muito tempo, que é o livro The End of an Era, que está prestes a lançar agora no meio de outubro. E como de praxe, já começaram vazamentos de algumas páginas e que tem umas notícias interessantes nelas. O livro The End of an Era, ou O Fim de uma Era, já tinha sido marcado para ser lançado em outubro desse ano, antes mesmo de Steven Universo Futuro terminar, que depois que o epílogo acabou, ficou claro que seria uma das últimas coisas oficiais que teríamos. Já tô começando a vazar um monte de páginas por motivos que eu não faço ideia. Na real, eu acho que muitas delas são previews do próprio site da Amazon, que é onde você compra o livro, como se fosse uma prévia do livro para você ver se compra ou não. E mesmo que eu não tenha achado nenhum lugar que tenha elas em boa qualidade, ou que divulgue de uma maneira certa, muitas delas estão sendo espalhadas aí pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram, e muitas delas têm que ser mencionadas. A primeira delas que deu a thumb desse vídeo, que é algo que queríamos saber muito desde o começo da quinta temporada, é quem era Morganita, a dona de Pérola e Rubi, que formam a Rodonita, que é essa nanica aqui que vos aparece agora. E sim, eu acho que absolutamente ninguém imaginaria que ela teria uma forma tão assim, com o cabelo rosa amarrado e também com a roupa que parece um kimono ou de origem japonesa. Quando o primeiro trailer real de Steven Universe Filme lançou, tem uma teoria muito forte de que a Jen, protagonista do filme, que hoje sabemos que é a Spinella, seria a Morganita. No caso, a Morganita que era dona da Rodonita. Isso pelas roupas que ela tinha no busto, que sabíamos, pelo cabelo e pelo poder, já que ela parecia ser uma Jen bem importante e provavelmente poderosa, bem como Esmeralda, que era grande e imponente e tinha uma armada toda ao seu comando. Só que por esses lançamentos não sabemos qual seria a sua função no planeta natal. Só sabemos que ela seria alta na hierarquia e tudo mais, porque ela tinha uma pérola ainda por cima uma rubi. E nem sabemos se a Rebecca sequer escreveu isso no livro, mas sabemos que ela era bem piquitucha. Em outra página temos uma comparação da princesa japonesa homofóbica com sua rubi e sua pérola, que acabaram tendo o design revelado também, em que a rubi usa um tipo de camisa que vai até o seu umbigo na sua pedra, e a pérola Morgan tinha um cabelo com um corte parecendo que foi cortado com uma foice e um véu bem grande cobrindo o seu pescoço e ombros. Só que o mais relevante dessa foto é que dá pra ver a comparação da Morganita com as suas jeans, em que ela é só um pouquinho mais alta que uma rubi, ou seja, ela tem no máximo 1,60 de altura, sendo uma das jeans mais altas na hierarquia mais baixas que já vimos. Eu vi uma teoria muito boa sobre isso nos stories do Diego Souza, sabe? Aquele artista que criou a Diamante Magenta. Porque Morganita é um tipo de berilo, que é uma classe de pedras preciosas reais, que são bem raras e que apareceram outros berilos na série. Como a própria Comarine, que é bem alta na hierarquia e meio que uma faz-tudo das diamantes, só que não ao ponto de ter uma pérola. A teoria ou mini teoria é que berilos, que são feitos apenas com uma essência de diamante, são pequenos. Como Morganita, que teria sido criada apenas com a essência da rosa, e a Comarine feita apenas com a essência da azul. Já berilos que são feitos com mais de uma essência são jeans grandes, como Esmeralda, que é bem maior e foi criada com a essência da azul e da amarelo, ou Bixbyte, aquela J corrompida que, mesmo não sabendo muito sobre ela ou sua função no planeta natal, se trata de um berilo que foi feita com a essência amarela e rosa. Uma J que provavelmente também era alta na hierarquia, já que todos os berilos até agora são. Não tivemos só o design das três reveladas, mas também uma explicação bem plausível do porquê não tivemos a história delas. Rebecca e os membros da Crewverse foram criando a história da Rodonita e da Morganita, que na opinião deles ficou boa demais, se é que isso faz sentido. Tão boa e tão rica em detalhes que ela não poderia ser contada apenas em um episódio, sendo 2 episódios para contar a história delas, e esse acabou sendo o motivo pelo qual foi cortado, porque eles já estavam sem tempo para quase nada em Steven Universe Futuro, quanto mais para 2 serem focados na história da Rodonita. Então, para que essa história tão elaborada não fosse contada de forma meia boca, cortaram tudo. Admito que isso me deixou bem surpreso, porque pra mim a gente não ia ter essa história porque eles simplesmente não queriam, não tinham desenvolvido direito e foi uma das primeiras coisas a ser cortada. Já que todos nós achávamos que precisava só de um pedaço de episódio para contar sobre a Morganita, Rubi e Pérola, mas não, os criadores tinham vontade de fazer isso e que se tornasse real. Tanta vontade que só seria contada em 2 episódios, mas mesmo que só levasse muita coisa acabou sendo cortada desse universo futuro, muita mesmo. E outra coisa muito importante que contaram é que queriam que tivessem mais episódios do Lars e do Steven no espaço. Provavelmente após as descoloridas concluírem a escola e voltarem para o espaço mesmo, mas precisamente para os 4 últimos episódios do epílogo que eles queriam que houvesse uma jornada cósmica em que teríamos pistas sobre a origem das diamantes e mais detalhes da cultura Tia. Vocês têm noção quem é Sil Future? Eles pensaram e iam contar sobre a curiosidade que assombra todos os fãs de Steven. Como e de onde as diamantes nasceram ou foram criadas. Só que não, eles cortaram isso e o quê? Optaram por focar na jornada do Steven e ficaram sem tempo para o arco da história do planeta natal ou das coisas com a história da Rodonita. É bem frustrante, tá? É bem frustrante saber que essa possibilidade realmente existiu, só que ela virou pó que nem a história da Rodonita, porque não tinha tempo
E era uma coisa tão importante que a gente não tem pista nenhuma de como as diamantes surgiram, principalmente a branco surgiu. Além dessas revelações frustrantes e designs que ficaram pendentes, também tivemos alguns sketches ou desenhos de designs e conceitos originais do desenho. Com os designs das pérolas das diamantes, as zircônias em suas ideias iniciais, onde a zircônia de defesa teria várias opções de design, incluindo uns mais baixos ou com formas geométricas e pontudas, enquanto a zircônia promotora sempre pareceu mais alta e com o cabelo pontudo, mas também tendo sua versão baixinha e com o cabelo espalhafatoso. Entre outros, temos algumas ideias de como seria a pérola com sua roupa de servente diferente, imagens de Steven, Connie e Greg que estariam daqui a alguns anos mais velhos, regenerações de Garnet, Pérola e Ametista depois de Future, né, depois de muitos anos depois daquilo, que eu gostei muito da parte de cima da Pérola, o conceito da Garnet com meio que 2 visores no lugar de um só que a Ametista com cabelo super curto não ficou lá essas coisas não. E como última coisa, também apareceu uma variação da parte da luta de Amarelo contra Azul em mudar de ideia, onde a Azul usaria seus poderes contra os raios de Amarelo antes de ela cair no chão e quase ser pufada, fazendo esse ficar no meio com 2 escudos torcendo pra nenhum acertar o coitado. Essas são apenas algumas páginas do próximo e último livro da série de Steven, que o primeiro era o Guia para as Crystal Gems, que era um resumo bem gostosinho sobre as gens e as fusões da época, saudade daquela época, só que esse parece muito mais com aquele que é Arte Origins e que tinha algumas gens que não foram usadas como a Concrete, o vidro do deserto descorrompido, nano-revelações sobre as diamantes, ou até como seria a forma final da Drusa, um monstro de proporções continentais e de uma face completamente assustadora. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa notícia sobre o The End of an Era, enquanto não chega o dia 13 de outubro, que é quando ele vai lançar. E eu prometo que eu vou tentar arrumar uma versão, nem que seja digital, pra eu ler e ver o que vai ter de interessante pra eu trazer aqui pra vocês. Deixe seu like se gostou do vídeo, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, aqui tem o último vídeo do canal, comente o que acharam da Morganita principalmente, e até o próximo vídeo.